Solidão. Sentimento difícil para o coração de qualquer pessoa. Nesse mundo que nós vivemos, é um sentimento bem comum. Tem acontecido no coração de todas as pessoas. Eu não creio que há alguém nessa terra que não tenha experimentado em algum momento um sentimento de solidão. E não importa muito se você está no campo ou se você está numa cidade cheia de pessoas, porque a solidão ela não está ligada a uma situação circunstancial, mas ao coração da gente. Existem muitas pessoas que vivem todo o seu tempo rodeado de muitas e muitas outras, mas que têm uma amargura, um sentimento de ausência tão profundo. E isso não se expõe. Acontece quando deita no travesseiro, quando tem um tempo sozinho, ela encara a sua solidão de uma maneira muito forte. Em Gênesis, capítulo 2, verso 18, diz assim: Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e que lhe corresponda. Isso foi dito no princípio das coisas. Quando Adão foi criado, Deus decidiu que iria criar uma companheira. E às vezes nós interpretamos esse texto de uma maneira diferente, porque entendemos que se o homem não tem uma esposa, ou se a mulher não tem o seu marido, ela é só. E não é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Quando Adão estava nesse lugar, Adão se relacionava com Deus. Todos os dias a presença de Deus enchia seu coração, ele estava com o Pai durante todo o tempo e não havia uma solidão, essa solidão que nós conhecemos hoje, que invade a alma das pessoas, ela não acontecia no coração de Adão. Na verdade, quando Deus criou a sua companheira, Deus tinha uma missão para esse homem. E ele entendia a necessidade dele estar com alguém que lhe fosse idônea, capacitada, que lhe correspondesse. E aí Deus, nesse projeto maravilhoso que ele tem, o propósito de criar uma grande família de muitos filhos, ele trouxe Eva a Adão. É claro, queridas, que a vida de Adão pegou um colorido diferente. Não vamos dizer diferente disso, porque é real. A nossa presença junto de um homem de Deus faz uma diferença enorme. Mas no caso específico não havia uma dor de solidão profunda no coração de Adão. Havia uma necessidade de um projeto ser realizado. E na sua sabedoria e soberania enorme, Deus trouxe uma alegria especial para Adão e um suporte para a sua caminhada, que foi Eva. Nós podemos interpretar esse texto entendendo errado, mas não é assim. É tão verdade isso que estamos conversando, que em Lucas, capítulo 20, verso 34, Jesus disse assim: os filhos dessa era casam-se e são dados em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir, na ressurreição dos mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer porque são como anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Então vai haver um momento na nossa existência que nós não vamos nos casar, mas nós não vamos estar sós também. Na era que há de vir, nem vamos nos dar em casamento e nem vamos ser recebidos em casamento. Mas isso não é sinônimo de solidão, pelo contrário, nós vamos estar juntos numa grande família. Então, se a gente parar um pouquinho e pensar como é que a solidão entrou na história do homem, é importante a gente entender isso. Romanos capítulo 8, verso 29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a ideia de Deus era nos criar para estarmos juntos numa grande família. E esse propósito continua. É para esse lugar que nós estamos indo. E vamos estar em companhia de muitas pessoas. Gênesis capítulo 3, verso 23, diz assim: o Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden. O pecado que gerou toda essa solidão e esses sentimentos ruins que nós temos vivido, chama-se o pecado da independência. O homem decidiu que seria independente de Deus. E a partir desse momento ele começou a ficar só. Quando eles foram tirados do jardim do Éden, supostamente eles não estavam sozinhos. Mas havia um sentimento de ausência profundo no coração de Adão e de Eva. Porque quando Deus os formou para estarem junto com ele, em intimidade, na companhia dele. Por isso que o homem até hoje sente um vazio profundo na sua alma, um desejo por algo que ele começa a encher, seja de pessoas, de fama, de poder, de riqueza, e aquele vazio continua. Porque Deus programou
as nossas vidas, o nosso ser, para estarmos em comunhão profunda com Ele. E quando isso foi rompido na nossa alma, aquela sensação de presença, aquela sensação maravilhosa da vida de Deus em nós. Não pode haver ausência de solidão enquanto não houver ausência de estar só. Então, a ausência de solidão, ela é real quando o Espírito Santo entra na sua vida. Então, com o Espírito Santo dentro do seu coração, ele expulsa a solidão. Da mesma forma que a luz, quando entra no lugar escuro, ela expulsa as trevas. Na hora que o Espírito entra na minha vida, ele joga fora a solidão. Porque eu vou agora estar pleno e cheio da presença desse ser maravilhoso que é o Espírito Santo. Em 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis que vós sois santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Gálatas 5 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão. Como é que um coração cheio de alegria, cheio de fé, cheio de plena paz pode se sentir só? Impossível, isso não tem como acontecer. Nós precisamos constantemente de andarmos com esse ser maravilhoso chamado Espírito Santo em evidência nas nossas almas. Essa é a única forma de nos sentirmos acompanhados, preenchidos, sem ausência. Esse é um lugar de presença, de companhia e de alegria. Sabe, queridos, nós podemos entrar num processo diferente quando a gente ouve isso. A gente pensa assim: então não preciso de ninguém, eu preciso só do Espírito Santo. Mas não é assim que Deus determinou que seria. O reflexo de alguém que está cheio do Espírito Santo é estar perto do corpo de Cristo. A igreja de Jesus, os seus irmãos, são o corpo de Cristo. E quando nós nos afastamos dele, o que nós podemos ler, conhecendo as Escrituras, é que nós não estamos cheios de Deus, nós estamos cheios de nós mesmos. É necessário que o nosso coração reflita aquilo que é real por causa da presença de Deus na minha vida. Eu vou querer estar perto, eu vou estar junto, eu vou ter alegria de dar, prazer em servir, porque isso reflete no meu coração de uma maneira tremenda. Olha o que a Bíblia diz em Atos 20:35. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Esse é o lugar de uma vida cheia de alegria, de uma vida onde a presença de Deus é real. Quando nós começamos a servir o outro e vemos como resultado disso um coração cheio de presença. Presença de Deus, presença do corpo de Cristo na minha vida. Hoje é tempo da gente começar a viver uma vida madura, andando constantemente cheio do Espírito. E se isso é real na minha vida, eu posso estar no campo, eu posso estar numa cidade com muitas pessoas, em lugares onde ninguém me conhece, mas o meu coração vai estar cheio da presença daquele que prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Levante-se, querido. É tempo de tomar posição, buscar a face do Senhor, deixar que o Espírito encha a sua vida e refletir na vida dos seus irmãos e da igreja a vida de Jesus, que é real dentro de você. Que Deus o abençoe poderosamente, em nome de Jesus.